Ator declara luto por 100 mil mortes. Trecho da Avenida São Jorge terá sentido único a partir desta terça-feira. Sobe custo da construção civil no Amazonas. Preço da cesta básica no supermercado de Manaus sem variação de até 27,6%. Anvisa autoriza mudanças em teste da vacina de Oxford. A Organização dos Estados Americanos pede ação do Brasil diante de avanço da Covid nos presídios. Agentes atiram em suspeito e Trump sai de coletiva de imprensa sob escolta na Casa Branca. Presidente libanês pede que Premier siga interinamente no cargo após renunciar. Corpos são encontrados na mesma região onde PMs foram mortos em Nova Olinda do Norte. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado com temperatura elevada. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que o filamento de mercúrio vai esbarrar nos 36 graus. A mesma previsão do Climatempo, que fala na probabilidade de 90% para chover 10 milímetros. É de 25 graus a temperatura do momento no sítio histórico da cidade, com 75% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 11 de agosto. Chegamos aos 223 dias do ano e faltam 143 para terminar 2020. Dia de Santa Clara. Comemoramos também o dia da televisão. O dia do pendura. Dia do garçom. Dia do hoteleiro. Dia nacional do estudante. Dia nacional da consciência e o dia do advogado. Esta é a edição 44.803 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 5h51 em Manaus, fatos marcantes da história. 1827, instalação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil pelo Imperador Pedro I, ano em que foram abertas as faculdades de Direito de São Paulo, atual Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e de Olinda, atual Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1909 aconteceu o primeiro navio a transmitir o pedido de SOS pelo rádio, era o Arapuai. Este estava perdido no norte do continente americano. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou Sonoplasta Hernandes Sampaio, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Pois é, Paulo Guerra, de maneira tranquila, né? Mas com uma movimentação um pouquinho maior, principalmente aqui na área da Avenida Grande Circular, Paulo, no trecho compreendido entre a rotatória do produtor e a rotatória da Samsung, tem disparado o maior tráfego nesse momento, Paulo. São ônibus, vans, micro-ônibus do transporte especial que estão aí levando e trazendo os trabalhadores aí na troca de turno nesse horário, Paulo. E também os terminais 4 e 5, que ficam aqui pertinho da Avenida Grande Circular, deixam essa avenida com maior movimentação nesse momento. Pellegrini, interagindo com os nossos ouvintes, o Antônio Carlos está em Santana do Araguaia, lá no Pará, e disse que gosta muito de ouvi-lo. E também o Atos Rafael, lá de Goiânia, que está ouvindo o Jornal da Manhã e o faz todos os dias, Alberto Pellegrini. Obrigado pelos ouvintes aí de todo o Brasil, em especial esses dois que estão interagindo conosco, do Pará, de Goiás também. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo seu amigo ouvinte do interior, todas as comunidades aí, todos os municípios. Muito obrigado pela audiência. Abraçando o Paulo, ele que te mandou um abraço muito especial. O Mineiro que tem uma banca de açaí em frente ao cemitério Renascer, na estrada aí no 070. Paulo, não tem como tu errar. É na frente do cemitério, o Mineiro te espera para tomar um açaí. Pellegrini, um homem que estava vendendo numa banca fazendo vitaminadas, um outro chegou e pediu para que ele fizesse uma vitaminada com ovos de codorna. E ele só colocava um, ele queria 3, Pellegrini, e deu um murro no vendedor, Pellegrini. Deu um murro e virou pior do que isso, ainda virou o carrinho da vitaminada. Paulo, o negócio não foi fácil. E olha que essa vitamina é turbinada. É mirantã, catuaba, guaraná, ovo de codorna, raiz de beijaniveiro, tudo tem Paulo Guerra, né? Só que ele queria 3 ovos, segundo ele, tinha algo marcado e queria ter um bom desempenho.
Pois é, Pelegrini, mas só é um mesmo, não é para colocar três, não. Ele queria três, não queria pagar, mas se não quer. Ainda foi espancar o vendedor. Já tá tudo ali direitinho, tudo contado, né? E ele foi querer 3 ovos de codorna, não deram para ele, o vendedor se recusou, houve uma discussão e a partir dessa discussão, Paulo Guerra começou tudo isso aí, quebraram o carro do homem, chamava o cliente de PM e ele não gostava. Pelegrini, podemos dizer que tivemos uma noite tranquila na cidade? Podemos sim, Paulo, nós podemos afirmar que tivemos uma noite muito tranquila, viu, Paulo Guerra? Tanto nos pronto-socorros quanto também no Instituto Médico Legal. A movimentação foi bem tranquila durante toda a noite e madrugada. Para ter uma ideia, Paulo Guerra, nenhum registro de morte violenta aconteceu durante toda a noite e madrugada. Pelegrini, os bandidos continuam roubando placas de carro aqui no centro da cidade e a cidade está verdadeiramente abandonada pelas autoridades. E é um condomínio aberto isso aqui durante a madrugada, Eduardo Ribeiro e arredores aqui no sítio histórico da cidade, falta policiamento e a bandidagem toma conta. É um verdadeiro perigo andar por aqui pela madrugada. Paulo, a gente pede mais uma vez reforço policial na área do centro da cidade. Coronel Ayrton Norte, o centro da cidade está precisando muito das ações da Polícia Militar. A 24ª SICOM, que é quem cobre aqui na área, não está chegando muito aqui nas proximidades da Eduardo Ribeiro. E Paulo Guerra, a Força Tática e a ROCAM precisam também dar um reforço aqui nessa área, na área do centro. Quando a ROCAM chegar e também a Força Tática chegar no centro da cidade, essa patifaria vai acabar. Quando a ROCAM ou a Força Tática chega para resolver a parada. Aqui na Eduardo Ribeiro, entre a 24 de maio e José Clemente Pelegrini, muitos moradores de rua, ou pseudos moradores de rua, ninguém sabe se na realidade são ou não são. Aqui em frente ao Palácio do Comércio, na calçada aqui do Palácio do Comércio Pelegrini, tem noites aqui que tem gente dormindo até em colchão. Nós contabilizamos um dia desses, contamos pelo menos 15 pessoas, Pelegrini, dormindo aqui na calçada, muitos até com colchão, Pelegrini. Como é que pode? Agora você imagina, Paulo, esse povo todo, aí na frente, nenhum de máscara, né? Essa é a grande realidade. Distanciamento também é zero, representando perigo para eles e também para quem passa por perto, né, Paulo? Então uma providência tem que ser tomada o mais rápido possível em relação a isso. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós. Muito obrigado, Paulo Guerra, e vamos esperar também, Paulo, a gente está contando muito, né? O governador hoje vai entregar as motos para a ROCAM, teremos aí a ROCAM de moto, né, Paulo? E com certeza aí vai dar uma melhorada nessa questão da segurança. Até porque, Paulo, você sempre fala por aqui, você que já inventou o termo do motoqueiro fantasma, do motoqueiro da morte, do motoqueiro disso, daquilo. Os crimes vão acontecendo muito aí, os bandidos usando motocicleta, e agora a ROCAM vai estar de moto também. Como é difícil, né, Paulo, perseguir um bandido de moto. E você de carro, a polícia de carro e o bandido de moto, era muito difícil pegar. Mas hoje o governador entrega aí as motos para a ROCAM, Paulo Guerra, e com certeza a ROCAM vai ter maior possibilidade de perseguir os bandidos. Sem dúvida alguma, é o que esperamos. Até daqui a pouco. Interagindo com os ouvintes do Jornal da Manhã, pastor Simonides Souza Silva, que está em Toyama-ken, lá no Japão, acompanhando o Jornal da Manhã. A prefeitura reforça que a partir das 9 horas de hoje a Avenida São Jorge passará a ter sentido único no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva e a Avenida Jacira Reis no sentido centro-bairro. A nova circulação viária nos bairros São Jorge e Compensa está sendo implementada para dar mais fluidez ao trânsito e reduzir a retenção de veículos no local. Desde o início da intervenção viária, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estão no local fazendo o monitoramento do trânsito e orientando os condutores, como diz Wagner Oliveira. Há cerca de 3 semanas começou as intervenções na parte estrutural, né, com a retirada dos canteiros da Avenida São Jorge no trecho entre o SIGS e a Avenida Jacira Reis. Desde então nós já estamos com a equipe de agentes de trânsito no local, orientando o trânsito tanto de dia quanto de noite. A gente já vai estar com a equipe aqui, como tem feito todos os dias. A intervenção, que é a construção da ilha, está prevista para iniciar às 9 horas, ou seja, às 9 horas o trânsito já começa a virar, porque já é um horário após o horário de pico da manhã, não vai causar tanto transtorno naquele horário. O Wagner Oliveira é chefe do setor oeste do IMMU.
E com a implementação no sentido único em parte da Avenida São Jorge, o fluxo da Avenida Coronel Teixeira no sentido bairro Centro será desviado à direita para a Avenida Ipase e para a Avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à Avenida São Jorge. Quem segue pela Avenida São Jorge, sentido centro-bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à Avenida Ipase, à direita para acessar a Jacira Reis ou seguir em frente sentido Ponta Negra. A prática alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória com o trânsito fluindo no sentido anti-horário. Com a intervenção, 2 semáforos serão removidos no cruzamento das avenidas Jacira Reis, Coronel Teixeira e São Jorge, contribuindo para a fluidez. A Unidade Gestora de Projetos Especiais, UGPE, iniciou nesta segunda-feira a segunda fase da obra de intervenção no Igarapé Mestre Chico, no trecho entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins, localizadas no bairro da Praça 14. As obras no Igarapé Mestre Chico estão inseridas nas intervenções da terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapé de Manaus, o Prosamin, e prevê a construção de um novo parque urbano em um trecho do leito do Igarapé Mestre Chico para os moradores dos bairros Praça 14, Centro e Cachoeirinha. O parque contará com uma área de 15.742,46 metros quadrados, dotada com obras de macro e micro drenagem, esgotamento sanitário, praças, academias ao ar livre, paisagismo, recomposição da flora, com plantio de mudas, quadras multiuso, playground, equipados com escorregadores, balanços e mais de 3 mil metros quadrados de calçadas. O Tribunal de Contas do Amazonas deu início às visitas técnicas aos órgãos de controle ambiental para identificar as condições de governança e operacionalização das demandas na área ambiental. O cronograma de visitas iniciou na última quinta-feira e segue até o final desta semana. Segundo o coordenador de ações ambientais do TCAM e corregedor da Corte de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro, após as visitas será elaborado um relatório técnico que será encaminhado para análise da Corte de Contas. Ouvintes que acompanham o Jornal da Manhã, professor Marlon, em Nova Olinda do Norte, Roberto Ribeiro, que está em Miami, nos Estados Unidos. O custo da construção em julho no Amazonas subiu 0,49. Isso elevou o preço do metro quadrado para R$1.158,20. Os materiais de construção foram os principais responsáveis pela elevação nos preços. A variação pode parecer pequena, mas até julho o índice já subiu 1,14% contra 0,46% de inflação oficial. O Índice Nacional da Construção Civil no Amazonas para o mês de julho, divulgado ontem pelo IBGE, apresentou variação positiva de 0,49% em relação a junho. A variação foi 0,09 pontos percentuais em relação ao mês anterior. A variação percentual do ano alcançou 1,14% em julho contra 0,65% em junho. Ou seja, o custo médio da construção no ano aumentou 0,49 ponto percentual entre os 2 meses. Como consequência, o acumulado nos últimos 12 meses subiu para 5,31%. A média nacional para o mês de julho também ficou em 0,49%. Com um acumulado no ano de 1,97% e nos últimos 12 meses de 3,3%. 6h08 em Manaus. Pesquisa realizada em Manaus constatou uma variação de até R$84 no valor da cesta básica na última semana, o equivalente a 27,6% da mais barata para a mais cara. A pesquisa foi realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado e demonstra que o preço da cesta básica varia de R$222,29 a mais barata a R$307,12 a mais cara. O levantamento foi feito em 5 supermercados nas zonas Norte, Centro-Oeste e Centro-Sul de Manaus e teve como foco 26 itens considerados de primeira necessidade, entre eles material de limpeza, higiene e alimentos. A cesta mais cara de R$307,12 foi encontrada no supermercado Baratão da Carne, enquanto
a mais barata foi conferida no Vitória Supermercado por R$222,29, ambos localizados na zona Centro-Sul de Manaus. No último sábado, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes pela Covid-19. Em respeito às vítimas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou luto oficial de 3 dias na cidade a partir desta segunda-feira. O decreto foi publicado na edição especial 4.900 do Diário Oficial do município. Com 1.000 mortes não é apenas um número, e alto número registra-se. São vidas de pessoas que partiram de forma inesperada. São pais, mães, avós, filhos e filhas que não tiveram uma segunda chance contra esse vírus terrível. É uma triste estatística que poderia ser evitada se todas as medidas preventivas fossem tomadas desde o início, mas faltou liderança. Quem deveria ser exemplo para a nação e guiá-la por um caminho seguro foi imprudente e insensato. Por isso, eu considero o presidente Jair Bolsonaro corresponsável por essas mortes, disse Virgílio, lembrando que durante o pico da pandemia em Manaus, em parceria com a iniciativa privada, adaptou a estrutura de uma escola municipal pronta para ser entregue para ser um hospital de campanha que ajudou a salvar mais de 600 pessoas. O decreto de luto oficial é uma homenagem às vítimas do novo coronavírus, mas o prefeito também ressaltou a importância de todos os profissionais de saúde que estiveram e ainda estão na linha de frente do enfrentamento ao vírus. O empresário Frank Andrei Gomes de Abreu não compareceu ao depoimento marcado para ontem na CPI da Saúde. Segundo o presidente da comissão, o deputado delegado Péricles, do PSN, os advogados do dono da Norte Serviços Médicos Limitada apresentaram na sexta-feira uma recomendação médica para justificar a ausência dele. Ele deverá prestar depoimento na quinta-feira. A CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado inicia nas próximas semanas as investigações no interior do Estado para averiguar a aplicação de recursos públicos destinados ao combate do coronavírus. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Aspron Sindical, instaurou greve da categoria na tarde de ontem em assembleia realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. A Aspron Sindical decidiu deflagrar a greve após o retorno das aulas presenciais da rede pública estadual de ensino nas escolas de ensino médio. Na última quarta-feira, os professores e pedagogos foram até a sede do governo para dialogar com o governador Wilson Lima, mas não foram recebidos. Volta às aulas. Intervalos da merenda seguem procedimentos de prevenção nas escolas da rede pública. As medidas de prevenção estabelecidas pelo governo do Amazonas no retorno às aulas na rede pública de ensino no dia de ontem abrangem vários setores do ambiente escolar, entre eles a merenda nos intervalos, que segue também os protocolos necessários de prevenção. As medidas adotadas nos espaços das escolas incluem o escalonamento de turmas para o lanche, a organização dos assentos e a higienização das mãos e máscaras. Na escola estadual Jacimar da Silva Gama, no bairro Petrópolis, Zona Sul, os alunos passaram a vivenciar essa nova rotina. Com o apoio dos servidores, os estudantes seguiram todos os passos do protocolo, conforme explica o coordenador distrital das escolas da Zona Sul, Orlando Moura. Os alunos saem de forma escalonada, uma turma de cada vez, orientado a manter o distanciamento, orientado a, antes de lanchar, antes de sentar, passar na pia, lavar as mãos, senta, merenda, terminou de merendar. Eles descartam o copo descartável, colocam a colher no lugar, sentados distante um do outro, se dirigem à pia novamente, lavam as mãos adequadamente e sentam ou ficam pelo pátio, respeitando o distanciamento social. O coordenador ressalta que o novo hábito será diariamente acompanhado e intensificado junto aos estudantes. Nós estamos reorientando os nossos alunos com esse novo normal, né? Com o retorno às aulas. E aos poucos eles vão se acostumando, deixando claro para eles que isso não é só hoje, porque é o primeiro dia, mas isso vai ser todos os dias, enquanto tiver aula, enquanto tiver a pandemia, será esse procedimento. O Amazonas é o primeiro estado a retornar com as atividades presenciais após o período de isolamento social.
As aulas presenciais da rede estadual retornam um mês após a reabertura das instituições de ensino privado. Segundo a professora Lorena Odani, o retorno representa o cumprimento de um dever social da escola na vida dos alunos. É importante que eles voltem para a sala de aula, para a gente continuar oportunizando conhecimento a esses alunos, né? Porque, como a gente sabe, durante o período da pandemia, muitos não tinham acesso à internet, não tinham como acessar os conteúdos de aula, né? Apesar de todo o esforço da nossa secretaria, que foi muito bom, tá disponibilizando as mídias aí para que esses alunos tivessem acesso, né, aos conteúdos. A gente sabe que a realidade também não alcança a todos, né? Então, eles estando dentro de sala de aula, a gente consegue ter um controle maior, a gente consegue dar oportunidades melhores a esse aluno, né? A gente consegue orientar em relação aos conteúdos de aula, caso eles tenham alguma dúvida. 6h15 em Manaus. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria Municipal de Produção Rural e Abastecimento, a SEMPRA, promoverá na manhã desta terça-feira a cerimônia de pagamento dos agricultores que participam do edital do Programa de Aquisição de Alimento PAA, que tem como objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. O PAA municipal prevê a compra de alimentos produzidos por esses pequenos agricultores para suprir as necessidades das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, atendidas pelos programas assistenciais ou entidades socioassistenciais, além de contribuir para a constituição de estoques públicos de alimentos. O programa é uma das ações do governo federal, em parceria com as prefeituras municipais, para a inclusão produtiva rural das famílias mais pobres. O prefeito Beto D'Angelo destaca que a parceria é de grande importância para estimular a agricultura familiar, dando oportunidade para a comercialização de sua produção, garantindo renda extra. Vale ressaltar que Manacapuru é o único município da região norte que tem o PA municipal. O evento acontece logo mais, a partir das 10 horas da manhã desta terça-feira, no Galpão da Ciranda Formatizada, situado no Boulevard Pedro Ratz, ao lado da estação rodoviária. No mais, dizer que quem nos ouve neste momento é o senhor Chiquinho Freitas e Dona Maceda, lá na comunidade do Arapapá. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h16 em Manaus. O boletim epidemiológico desta segunda-feira, divulgado pela Fundação de Vigilância e Saúde, registra 18 óbitos ocorridos entre abril e junho, além de 7 nas últimas 24 horas no Amazonas. A inclusão de 18 óbitos é resultado de uma revisão epidemiológica feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, Censa, de acordo com os novos critérios do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que passou a considerar óbitos por Covid-19 a partir de avaliação clínico-epidemiológica e exames de imagens. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária, Rosemary Costa Pinto, informou que uma equipe de vigilância epidemiológica da Censa Manaus está realizando visita em domicílios onde foram registrados óbitos que ocorreram no pico da pandemia e cujos diagnósticos não foram conclusivos. Polícia. Pelo menos 3 corpos foram encontrados na região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, nesta segunda-feira, na mesma região onde policiais militares foram mortos, e uma mega operação é realizada para combater uma organização criminosa na região. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas confirmou o encontro dos cadáveres, mas não deu detalhes da ocorrência. Alberto Pellegrini, ainda há pouco falamos aqui sobre as mudanças hoje na Avenida São Jorge, que passaram a ter sentido único no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva e a Avenida Jacira Reis, no sentido centro-bairro, mas parece que está acontecendo algum problema por lá, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, a gente tem recebido várias ligações, acabava de receber aqui de um dos nossos contatos que estão aí nas madrugadas, Paulo Guerra, e ele me passava que não tem agente de trânsito ainda, Paulo, e muita gente se confundindo, muita gente lá na Avenida Ipaz, outros estão subindo na contramão, o negócio não está fácil não, se faz necessário presença dos agentes de trânsito no local o mais rápido possível. Pellegrini, muitos ouvintes aqui reclamando da polícia, que diz que aconteceu um relaxamento por parte das autoridades policiais no que se relaciona àquelas operações
e blitz para conter os assaltos a ônibus na cidade. Pois é, Paulo Guerra, mas continua acontecendo sim, sabe, Paulo? A demanda que é muito grande em relação a assalto aí em ônibus da cidade, nem sempre o popular vê em todas as ruas, em todas as esquinas, mas estão acontecendo sim. A gente tem até aí alguns assaltos, mas o número diminuiu bastante. Eu lembro que a gente passava aqui pelo Jornal da Manhã, passava as informações de 4, 5 assaltos por noite, todo dia também. É claro que os assaltos continuam acontecendo, mas houve uma diminuição sim, Paulo, e ainda tem policial disfarçado, né, policial à paisana dentro dos coletivos. Existe as blitz ali na área da Torquato Tapajós e da Max Teixeira, continua acontecendo sim, mas é que a bandidagem também está, Paulo, bem ousada. Quem acompanha o Jornal da Manhã e o noticiário policial nesse instante com Alberto Peregrini e Rosalvo Soares, que está lá em Maués, terra do Guaraná. Peregrini, prossiga. Muito bem, Paulo Guerra, Rosalvo, aquele abraço e vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, conforme já noticiamos aqui na difusora, que hoje o Batalhão Rocan também vai ficar motorizado com moto. Vai ter moto na Rocan agora, e são motos de altas cilindradas. Por volta de 8:30 da manhã, o governador Wilson Lima vai entregar motocicletas de altas cilindradas ao batalhão da Rocan. Os policiais foram treinados e a partir de hoje, motoqueiro que gosta de fazer graça, assalto que estão aí, os bandidos usando moto, assassinatos que os bandidos também fogem com muita facilidade de moto, já que é muito difícil perseguir com viatura de carro, de 4 rodas. Agora a Rocan também vai entrar em beco, vai entrar em viela com motos de altas cilindradas, motoqueiros treinados para agir a qualquer momento, até com a moto em movimento. Como maravilha, parece que já estou vendo o pessoal querer trocar tiro com a Rocan de moto e bandido deitar. Vai ser bonito. Hoje é a entrega das motos e a gente espera aí uma grande ação dos policiais da Rocan, como eles sempre o fazem. A Rocan que tem aí o comando do Major Werner de polícia. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Rocan. Rocan é fogo! Um homem de 26 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Isso aconteceu no bairro Colônia Terra Nova. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, daquele Taurus, daquele bonitão, e 3 munições calibre 38 também, além de 30 porções de óxido. Os bandidos estavam cheios de droga e cheios de arma, 4 porções de maconha e uma balança de precisão. Essa maconha e essa droga era para vender, mas eles também consumiam. Bando de maconheiros safados foram presos aí. Mais uma grande ação da Rocan. Você quer a Rocan? Você quer a Rocan na sua rua, no seu bairro? É só fazer contato com o Zap da Rocan. Anote aí o número da Rocan. Faça contato com a Rocan. Rocan agora de moto, meu irmão, vai em qualquer lugar. Anote aí o Zap da Rocan. É o 99280-7574. 99280-7574. Um número bem facinho aí para você decorar e fazer contato com a Rocan. A Rocan vai na sua rua, faça a denúncia. Não precisa nem você dizer o seu nome. A Rocan vai com certeza ao local e vai prender os bandidos e trazer mais segurança na sua rua, no seu bairro. Rocan no centro da cidade. Atenção, Rocan! Estão roubando placa de carro na área central da cidade. As motos da Rocan já podem fazer amanhã a sua grande estreia, arrebentando, prendendo bandidos aqui na área central, principalmente na Eduardo Ribeiro, no trecho compreendido entre 24 de maio e 10 de julho. Estão roubando placa de carro toda madrugada, sem que nenhuma providência tenha sido tomada até o presente momento. Atenção, Rocan! Tenho certeza que a Rocan vai chegar junto. E agora de moto, hein? Vai dar bom e vai dar ruim para bandido, com a ação da Rocan na área central da cidade. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a bandidagem vendendo droga, a bandidagem tentando agir na área da zona norte e da zona leste da cidade, mas a polícia tem contido esses bandidos.
2 deles foram presos também com porções de drogas que estavam vendendo na área da zona leste da cidade, em mais um grande trabalho da Polícia Militar. A polícia também, que no final de semana, Paulo Guerra, é bom registrar mais uma vez, prendeu mais de 40 condutores embriagados. O pessoal que bebe e depois vai dirigir. Somente na noite de sábado, 40 embriagados na noite de sábado para domingo. E se fizer de domingo para segunda também, vai prender muita gente. Ainda mais naquela área ali da Avenida do Turismo, pessoal que vai para festa, tudo bebe, depois vai querer dirigir, pode prender os carros. A polícia fez um grande trabalho e o Detran também, tirando esses bandidos que bebem e vão dirigir carro. Estão aí arriscando a própria vida, a vida dos outros também. Se fosse beber e morrer só ele, podia deixar beber aí à vontade. Mas é que eles colocam a vida dos outros também em risco. Pronto, socorro, 28 de agosto. 28 de agosto com movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Nenhum atendimento por violência. Já no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem foi atacado por um vira-lata que estava no meio da rua. Um cachorro velho, pirento e violento. Esse cachorro foi para cima de um homem e mordeu um homem no braço. Ele foi atrás de conversar lá com o dono do cachorro, o dono do cachorro ainda ficou bravo ainda, foi em casa, pegou um teçado e deu-lhe. Mas deu-lhe 2 teçadadas. Ele deu-lhe 2 teçadadas não no cachorro, e sim no dono do cachorro, que foi lapeado. Uma ele deu com a costa do teçado, a outra ele deu-lhe foi com uma lapada com o filme. Dá-lhe, pega, Milton. Toma. Dono do cachorro quer criar o cachorro na rua, cachorro vira lá, atacou o homem, ele já ficou bravo. Pegou depois, olha o cachorro aí, ó. A pior coisa que tem é um cachorro velho, fica rabugento, nojento, e esse cachorro velho estava atacando os outros lá na área do bairro Jorge Teixeira. Tem cachorro velho enjoado que é uma desgraça. Sai pra lá, cachorro velho. E esse daí também, Paulo Guerra, agora, de segundo as informações, vai ficar amarrado. Falando em amarrado, um abraço ao pastor da área da Igreja Universal, do bairro Grande Vitória, que tem recuperado muita gente das drogas. Pastor Sérgio de Assis, te mando um abraço, Paulo Guerra, o pastor da Igreja Universal, tem tirado o capeta de muita gente lá da área da zona leste de Manaus. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou com um tubaço no meio da cara, pegou no olho, o outro pegou no nariz. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, de que esse homem mereceu a pisa que levou. As informações dão conta de que ele já tinha agredido a própria esposa e depois Paulo Guerra ficou fazendo graça. Aí veio o irmão dela, rapaz, deu-lhe uma pisa, deu-lhe um samba de pau nele, que ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, não sabia nem de onde vinha, aliás, do João Lúcio, não sabia nem de onde vinha. Como é teu nome? Não sei. Como é que veio de onde? Também não sei. Foi a pisa que levou do próprio cunhado. Merecida essa pisa que ele levou. É verdade. E de novo. É verdade. Valeu, obrigado, Hamilton Cabral, todo estiloso, com essa voz bonita. Agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Ele foi golpeado com uma facada. Um rapaz de 25 anos de idade que estava em um bar, fazendo graça, bebendo, sem camisa, se achando gostosão. Até Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que chegou lá com uma jovem, rapaz, pensa na menina bonita, acompanhada de um senhor de aproximadamente 60 e poucos anos de idade. Rapaz, é o outro achando que ia pegar a moleza pela frente, começou a mexer com a menina. O senhor veio de lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, armado com o punhal, enfiou a
faca na barriga do enxerido, que estava mexendo com a mulher lá, do rapaz lá da terceira idade, estava muito bem acompanhado. Daí foi mexer com a menina, foi fazer graça, o que estava fazendo graça acabou levando uma facada e deu entrada no pronto-socorro. Já o outro homem, que estava com uma mulher mais nova, saiu todo metido, caminhando, camisa aberta, foi para dentro de seu carro importado, foi embora com a jovem menina, e o enxerido, o desgraçado, o tarado, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo e tá no pico do urubu. Tá, vai ou não vai? Quem sabe ainda no dia de hoje o passarinho da morte passa esse carreto. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Noite, madrugada tranquila na cidade. Graças ao trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu no tiro, ninguém morreu na bala, ninguém morreu na paulada. A noite e madrugada foi realmente muito tranquila. A pedra vazia. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte não sobrevoou a cidade. O passarinho da morte continuou no seu puleiro. Agora é contigo, poderoso Paulo Guerra. Últimas notícias. O Ibovespa mudou de direção no meio da tarde desta segunda-feira com a virada positiva da Petrobras e bancos, que contribuiu para afirmar ganho, ainda que moderado, no índice da B3 nesta primeira sessão da semana. Ao final, o Ibovespa apontava alta de 0,65% aos 103.444,48 pontos. Em sessão volátil, o dólar vai a R$5,46 e encerra na maior alta desde maio. A Caixa Econômica Federal vai pagar a segunda parcela do auxílio emergencial em conta digital para quem nasceu em julho, na quarta-feira. O banco vai pagar ainda a primeira, terceira ou quarta parcela dos R$600 na quarta-feira para os nascidos em julho que aguardam estas prestações. Segundo o calendário do ciclo 1 da Caixa, os créditos são liberados pelo mês de aniversário. Portanto, todos aqueles que nasceram em julho e aguardavam a primeira, segunda, terceira ou a quarta prestação deverão receber o valor na quarta-feira. Na data, aqueles que estão se programando para receberem suas prestações poderão utilizar os R$600 para compras e pagamentos de contas pelo cartão virtual do aplicativo Caixa Tem. Em meio à pandemia do novo coronavírus, as vendas do varejo encolheram 8,8% na semana do Dia dos Pais, na comparação com o mesmo período de 2019. A primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal enviada para análise do Congresso no mês passado prevê o corte de 28,2 bilhões de reais em benefícios fiscais concedidos a vários setores da economia, apontam números da Receita Federal. Esse valor representa 33,8% de um total de 83,7 bilhões de reais de benefícios fiscais decorrentes de incentivos por meio da isenção ou redução de PIS e COFINS a todos os setores beneficiados. A recuperação rápida da economia de diversos países da Ásia, especialmente a China, impediu que a pandemia do novo coronavírus provocasse um choque nas exportações brasileiras, disse ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, o apetite asiático compensou a queda nas vendas para os Estados Unidos, a Europa e a Argentina.
As duas torres do Congresso Nacional em Brasília receberam na noite desta segunda-feira uma projeção em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. Os prédios tinham a seguinte frase: luto pelos 100 mil. E o Brasil ultrapassou a triste marca de 100 mil mortos pelo coronavírus no sábado e chegou nesta segunda-feira a 101.142 óbitos, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. O país tem ainda 3.035.649 casos confirmados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou mudanças no protocolo de teste com a chamada vacina de Oxford, objeto de um dos ensaios clínicos em curso no Brasil e apontada por pesquisadores e pelo governo federal como uma das alternativas mais promissoras da prevenção da Covid-19. A alteração é a aplicação de uma dose de reforço, totalizando 2 doses em vez de uma, como originalmente havia sido proposto. O mundo já registrou mais de 19,7 milhões de casos de Covid-19, entre eles 728.012 mortes, segundo as estatísticas atualizadas nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde. O número de novos casos diários tem diminuído levemente em agosto, de 300 mil em 1º de agosto para 280 mil, uma semana depois. No entanto, esses dados contrastam com o aumento na quantidade de mortes diárias, atualmente entre 5.000 e 6.000 a cada 24 horas. Atrás da América, com 10,5 milhões de casos e 388 mil mortes, 216 mil na América Latina, está a Europa, com 3,5 milhões de contágios e 216 mil óbitos, e o sul da Ásia, com 2,6 milhões de infecções e 53 mil falecimentos. Os Estados Unidos está prestes a superar 5 milhões de casos, com 160 mil mortes, e o Brasil é o segundo país mais afetado do planeta, com mais de 3 milhões de casos e 100 mil óbitos. O governo enviou nesta segunda-feira ao Congresso 6 pedidos para realocar quase 6 bilhões do orçamento federal. Uma das áreas atendidas é o Ministério da Defesa, que aguarda 410 milhões de reais para compensar as despesas feitas pelas Forças Armadas na operação contra o desmatamento da Amazônia, comandada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A União foi condenada pela Justiça a pagar 59 mil reais de indenização por ofensas do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. A decisão é do juiz Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. O procurador entrou com ação de danos morais em dezembro de 2019. Dallagnol alega que sofreu reiteradas ofensas, inclusive em entrevistas do ministro do Supremo. Mendes chegou a definir a Força-Tarefa como organização criminosa, formada por gente muito baixa, muito desqualificada. O presidente Jair Bolsonaro nomeou os integrantes da delegação que vai representar o governo brasileiro em missão especial a Beirute entre 12 e 15 de agosto. O decreto presidencial com a nomeação foi publicado nesta segunda-feira em edição extra do Diário Oficial da União, um decreto que designa os integrantes. Entre os integrantes da delegação estão o ex-presidente Michel Temer, os senadores Nelson Trade Filho e Luiz Pastore, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Viana Rocha, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. A defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar que ele volte para a prisão, disseram fontes a Reuters nesta segunda-feira. Os islamitas do movimento palestino Hamas dispararam foguetes em direção ao mar Mediterrâneo a partir da faixa de Gaza, que controlam após trocas de tiros nos últimos dias com Israel, segundo fontes de segurança e testemunhas. A coletiva de imprensa do presidente Donald Trump na Casa Branca foi interrompida nesta segunda-feira após tiros do lado de fora do local. De acordo com o serviço secreto, um agente de segurança envolvido no tiroteio e um homem considerado suspeito foram levados para um hospital. O órgão não detalhou o estado de saúde das duas pessoas. Ainda segundo o governo, em nenhum momento a Casa Branca foi invadida. Trump deixou uma entrevista escoltado. Os cidadãos de Hong Kong saíram às ruas nesta terça-feira para comprar exemplares do Apple Daily, um símbolo do apoio da população ao jornal
pró-democracia, depois que o dono da publicação, o empresário Tim Lai, foi detido na véspera com base na polêmica Lei de Segurança Nacional. Os sinais de uma forte repressão na região semi-autônoma foram intensificadas desde que Pequim promulgou o texto repressivo em uma resposta a meses de protestos sem precedentes em 2019. Lai, magnata da imprensa, está entre as 10 pessoas detidas na segunda-feira em uma grande operação contra o movimento pró-democracia. Quase 200 policiais participaram em uma operação de busca e apreensão na redação do Apple Daily, um jornal muito crítico ao regime de Pequim. O ministro Gilmar Mendes do STF decidiu nesta segunda-feira enviar ao plenário da corte uma ação movida pelo PTB para barrar uma eventual reeleição ao comando da Câmara e do Senado de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta segunda-feira um recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República que tentava reverter decisão dele próprio na semana passada, que havia barrado o compartilhamento de informações das 3 forças-tarefas da Operação Lava Jato com a instituição da cúpula do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal apresentou ação civil pública contra o governo Jair Bolsonaro por posturas desrespeitosas e declarações discriminatórias feitas pelo presidente e ministros em relação às mulheres. Para a Procuradoria, desde o início da atual gestão, o integrante da cúpula do governo federal proferiram uma série de declarações e fizeram atos administrativos que revelam viés preconceituoso contra as mulheres, reforçando estigmas e estimulando a violência. Segundo o Ministério Público Federal, a postura de Bolsonaro e seus ministros configura abuso de liberdade de expressão, uma vez que fere outros direitos garantidos pela Constituição, como o respeito à dignidade da pessoa humana. A Procuradoria destaca que as manifestações intoleráveis têm efeito sobre a realidade social e a persuasão do público, com potencial para reforçar estereótipos e posturas misóginas e discriminatórias, notadamente quando advinda de pessoas com poder de influência. 6:51 em Manaus. O presidente do Líbano, Michel Aoun, aceitou a renúncia apresentada ontem pelo primeiro-ministro Hassan Diab. Em conjunto com os demais membros do governo, ele pediu que continue no cargo interinamente até a eleição de seus sucessores. O presidente Aoun agradeceu ao Diab e aos ministros e lhes pediu que continuassem no cargo até que um novo governo fosse formado, informou a presidência por meio do Twitter. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, pediu que o governo brasileiro adote medidas para frear a proliferação da Covid-19 nos presídios. Em comunicado, o principal órgão de monitoramento de direitos humanos da região qualificou as condições do cárcere como deploráveis e afirmou que observa com preocupação as altas taxas de contágio e falecimento nas penitenciárias brasileiras por coronavírus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça conclui que Gilmar ofendeu Deltan e a Lava Jato e manda a União pagar 59 mil. Folha de São Paulo. Fachin rejeita recurso da PGR que pedia acesso a dados da Lava Jato. O Estado de São Paulo. O Ministério da Justiça se recusa a enviar relatórios sobre opositores a procuradores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. MPF processa Bolsonaro por declarações preconceituosas sobre mulheres. Valor Econômico. O governo reduz outorga e exigência de investimentos em concessão de aeroportos. Estado de Minas. Lojas de BH trocam o alvará e vendem até feijão para driblar decreto de Calil. Jornal do Comércio no Recife. Contaminação por Covid passa a ser considerado acidente de trabalho. Fortaleza Diário do Nordeste. Trump é retirado de entrevista coletiva após alerta de tiros fora da Casa Branca. Porto Alegre, 0 hora. Com o hospital superlotado, a ocupação de UTIs de Porto Alegre ultrapassou 90%. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Entidades renovadas para a defesa da Zona Franca de Manaus. Diário do Amazonas. A Asprom anuncia greve após retorno às aulas. Em tempo. Pautas travadas na Assembleia prejudicam o Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45.